Você não vai acreditar no que esse homem fez. Um fazendeiro solitário encontrou uma mulher fugindo do próprio pai, um homem capaz de vender a filha por uma dívida. Mas o que parecia uma tragédia se tornou um milagre que ninguém esperava. Aurora nascerá de gente simples. O pai, um homem dominado pela bebida, vendera tudo o que tinha, primeiro o cavalo, depois as terras, até sobrar apenas a filha, que ele prometeu entregar como garantia de uma dívida. A mãe, doente, nada pôde fazer além de rezar. Naquela noite, Aurora ouviu a promessa: no amanhecer, seria levada. Então, antes que o sol nascesse, fugiu. Levava no bolso um terço e no peito medo. A estrada era longa e sem rumo. O calor do sertão fazia o ar vibrar sobre o chão rachado. Aurora andava porque parar significava ser encontrada. Quando o corpo ameaçou ceder, ouviu o trote distante de um cavalo. Escondeu-se entre os arbustos secos, o coração batendo tão alto que parecia denunciar sua presença. O som cresceu, firme, compassado, até que a poeira revelou um cavaleiro solitário. Era Mateus, homem de poucas palavras e passado murado. Viúvo há mais de 10 anos, vivia isolado em uma fazenda afastada, cuidando de gado e de silêncios. A vila o chamava de o Homem do Rancho Alto. Diziam que ele havia enterrado não só a esposa, mas também o coração. O cavalo parou diante do arbusto, como se pressentisse algo. Mateus desceu, olhou em volta e, entre as folhas secas, encontrou a mulher caída, o rosto coberto de poeira e medo. Ele não perguntou quem era nem de onde vinha. Apenas a ergueu com cuidado, colocou-a sobre o cavalo e seguiu o caminho. Aurora não resistiu. A exaustão já lhe roubava as forças. Tudo que restava era o som dos cascos, o ritmo firme da montaria e o cheiro da terra quente subindo do chão. Quando abriu os olhos, viu o teto de madeira de uma casa antiga. O quarto era simples, cama de ferro, cortina de renda, uma jarra d'água ao lado. Do lado de fora, o mugido das vacas misturava-se ao canto dos galos. Mateus estava na varanda, sentado, afiando uma faca sobre a luz do amanhecer. O gesto calmo, o olhar fixo, a presença inteira, tudo nele dizia que não era homem de perguntas, mas de decisões. Aurora levantou-se devagar, o corpo doendo, a mente ainda confusa. O cheiro de café recém-passado veio da cozinha, e por um instante ela pensou que estivesse sonhando. Mas não. Era a primeira vez em dias que alguém cuidava dela sem exigir nada em troca. E foi isso que a desconcertou, o cuidado sem preço. Nos dias que seguiram, a rotina da fazenda começou a moldar o tempo. O sol nascia e o mundo se erguia com ele. Mateus trabalhava calado, e Aurora, sem saber o que fazer, começou a ajudar. Varria o terreiro, lavava roupas, acendia o fogo. O silêncio entre os dois não era desconfortável, era uma trégua. Aos poucos, a casa foi ganhando sons novos, o estalar da lenha, o ranger do portão, o sussurro de passos leves no corredor. Mas dentro dela ainda vivia o medo. À noite, sonhava com o pai batendo na porta, com vozes que vinham do passado, com a promessa de que ninguém escapa do destino. E, mesmo assim, cada manhã trazia um pouco de coragem. O campo, com sua imensidão, ensinava que até a terra ferida volta a florescer quando chove. Mateus percebia. Nunca dizia nada, mas reparava no modo como ela tocava as coisas, como se tudo pudesse se quebrar. Um dia, enquanto recolhia lenha, observou Aurora parada diante do curral, a luz do entardecer dourando seus cabelos. Havia nela um tipo de quietude que ele reconhecia, a de quem perdeu tudo, mas ainda não desistiu. Naquela noite, o céu clareou de estrelas. Mateus sentou-se no batente da porta, o chapéu sobre o joelho, ouvindo o barulho distante do vento nos eucaliptos. Aurora saiu devagar, com uma manta sobre os ombros. Ficaram ali, sem palavras, apenas dividindo o mesmo ar. A vida, que por tanto tempo foi solidão para ele e castigo para ela, começava a mudar de tom, devagar, quase imperceptivelmente, como quando a madrugada decide virar dia. Mateus não era um homem que explicava sua vida. Trabalhava de sol a sol e voltava sempre para a mesma casa silenciosa no alto da colina, uma casa que carregava memórias demais para um homem só.
A madeira do alpendre ainda guardava riscos pequenos deixados por mãos que já não existiam ali, e a mesa de jantar tinha marcas de faca que não eram dele. Tudo naquele lugar tinha história antes de Aurora chegar, e foi justamente isso que fez a presença dela parecer, ao mesmo tempo, estranha e necessária. A fazenda já tinha conhecido riso, já teve cheiro de bolo quente, já teve passos miúdos correndo de um cômodo para o outro. Depois, perdeu tudo de uma vez. Desde então, só restou rotina, até ela cruzar aquela estrada. Aurora reparou nessas marcas antes de reparar nele. Viu os retratos antigos virados ao contrário numa prateleira. Viu um vestido guardado dentro de um baú fechado com um laço que ninguém mexia mais. Viu 2 copos sempre colocados na mesa, mesmo quando só havia um lugar servido. E entendeu, aquela casa não estava vazia por descuido. Estava vazia por luto. Ela começou a andar pelo espaço sem fazer barulho, como quem tenta não incomodar os fantasmas. Lavava as panelas, varria o quintal, arrumava as roupas estendidas no varal. Não porque alguém mandou, mas porque queria devolver alguma ordem àquele lugar que a acolheu quando o resto do mundo escolheu jogá-la fora. Ali não era prisão. Ali não era barganha. Ali não havia mão pesada. Ali havia apenas cansaço, terra e um homem que carregava o próprio peso calado. No começo, Mateus observava com distância. Estava acostumado a não depender de ninguém. Não aceitava ajuda fácil porque já tinha aprendido que ajuda, quase sempre, vem com cobrança escondida. Só que Aurora não cobrava nada. Não pedia explicação, não perguntava sobre passado, não exigia promessa. Apenas ficava. E às vezes, só ficar já é mais do que qualquer coisa. A rotina, lenta, começou a costurar os dois sem pressa. Todas as manhãs tinham o mesmo desenho. O céu clareava num tom alaranjado atrás das cercas. O galo anunciava o dia antes da hora certa. A neblina rasteira descia pelas braçadas de capim e ficava presa baixa, rente ao solo. Mateus saía cedo para ver o gado. Conferia sal, água, cerca. Aurora acendia o fogo, colocava a chaleira sobre a boca do fogão e deixava o cheiro de café preto tomar a cozinha. Nunca houve pedido para que fizesse isso. Mas ela passou a fazer todos os dias, como um tipo de pacto silencioso que diz: eu sei que você está cansado. Eu sei que você não diz. Eu vi. No corpo dela ainda havia marcas do que veio antes. O braço esquerdo trazia manchas amareladas de aperto antigo. O tornozelo mostrava um roxo já apagado, que deixava claro que correr não foi simples. O rosto, bonito mas abatido, carregava aquele olhar de quem ficou tempo demais convivendo com ameaça. Nos primeiros dias, qualquer barulho mais brusco fazia o ombro dela estremecer. Qualquer passo rápido atrás dela fazia o corpo inteiro endurecer. Mateus notou. E começou a mudar os próprios gestos. Parou de bater porta. Passou a se aproximar sempre pelo campo de visão dela. Falava pouco, mas cada movimento dele passou a dizer: aqui ninguém encosta em você à força. Esse detalhe, tão pequeno para qualquer pessoa de fora, é exatamente o tipo de coisa que segura quem está assistindo à história. Porque as mulheres que escutam esse tipo de crônica reconhecem imediatamente quando um homem aprendeu a não ser ameaça. Reconhecem quando a proteção não vem travestida de controle, mas sim de respeito. Apesar disso, a vila não perdoa novidade. Gente da região sempre repara quando aparece mulher de repente na casa de homem sozinho. Comentário nasce fácil em boca vazia. As primeiras conversas começaram no açougue, depois foram parar na venda, depois rodaram a feira. Umas diziam que ele tinha trazido alguém da beira da estrada, outras juravam que era problema chegando, outras ainda afirmavam que ela estava ali para se aproveitar. Em lugar pequeno, ninguém espera para saber a verdade, cada um inventa a sua. Essas vozes chegaram até os ouvidos de Mateus, e isso acendeu nele um instinto antigo que já tinha ficado adormecido, o de guardar. Ele sabia como aquele tipo de falatório cresce. Hoje é cochicho. Amanhã é dedo apontado. Depois de amanhã é homem batendo no portão achando que tem direito de decidir destino alheio. Então ele fez o que precisava ser feito para cortar esse caminho antes que começasse. Desceu para a cidade logo cedo, mostrou o rosto, pagou o que devia no armazém, olhou nos olhos de quem precisava olhar.
Não falou quase nada, mas deixou claro que ninguém colocaria a mão naquela casa sem passar por ele primeiro. E todo mundo entendeu. Enquanto isso, longe da vila e longe de barulho, Aurora finalmente respirou pela primeira vez desde que fugiu. Mas respirar não quer dizer que estava em paz. O corpo descansa antes da alma. A alma demora mais. À noite, quando a fazenda mergulhava na escuridão e só se ouvia o som dos grilos e o rangido do mourão de cerca batido pelo vento, ela acordava assustada. O peito subia e descia rápido demais. O coração batia descompassado como se alguém ainda estivesse atrás dela. Ela sentava na cama, abraçava os próprios joelhos e esperava aquilo passar. Às vezes levava minutos. Às vezes levava quase até o amanhecer. Mateus escutava tudo do corredor. O assoalho antigo entregava cada movimento. Ele sabia quando ela levantava. Sabia quando voltava a deitar. Sabia quando não conseguia voltar. Mas nunca entrou no quarto. Nunca atravessou aquela porta. Em vez disso, começou a fazer outra coisa. Deixava a lamparina acesa, baixa, perto da cozinha, para que ela soubesse que não estava sozinha no escuro. Com o passar dos dias, ela começou a sair da sombra. Aos poucos, se permitiu andar pela propriedade. Primeiro o quintal, depois a horta, onde o cheiro de terra úmida grudava nas mãos. Depois o curral, onde o calor dos animais e o som lento da respiração do rebanho davam uma sensação estranha de estabilidade. Foi ali, perto da porteira, vendo um bezerro recém-nascido tentando ficar de pé nas pernas finas, que algo dentro dela quebrou de um jeito diferente, não como dor antiga, mas como abertura. Até então, Aurora existia como sobrevivente. Naquele instante, começou a existir como alguém que podia viver. Esse ponto é decisivo nas crônicas do fazendeiro. É quando a mulher deixa de ser só ferida e passa a ser pessoa. E é também quando o homem que acolhe deixa de ser só abrigo e passa a ser escolha. O tempo, na fazenda, não comanda ninguém. Ele só avisa. O sol baixa devagar e pinta tudo de cor quente. O cheiro da lenha invade a cozinha. A chaleira solta vapor. Os pássaros fazem aquele canto que sempre anuncia fim de tarde. É o horário em que o corpo começa a querer sossego. E a cabeça, lembrança. Foi nesse horário, no entardecer quase dourado, que Aurora ficou parada no batente da porta e decidiu que não fugiria mais. Ela entendeu que aquela cerca de madeira simples significava mais segurança do que qualquer muro alto de cidade. Ela entendeu que aquele homem calado tinha dado a ela algo que ninguém havia dado antes, espaço para existir sem ser tomada. Ela entendeu que estava num lugar onde o corpo não era moeda e o nome não era negociável. Mas junto com essa descoberta veio outra coisa, culpa. Culpa pesada, funda, que sobe de dentro e engasga. Porque toda mulher que sobrevive carregando o próprio medo também carrega a pergunta que corta como faca. E se vierem atrás de mim? E se eu trouxer problema para quem me ajudou? Essa pergunta começou a crescer em Aurora. Ela não sabia, mas o perigo já estava vindo. Um cheiro apareceu na beira da estrada dias depois. Cheiro de gasolina velha misturada com suor azedo e cigarro barato. Cheiro de quem não vive da terra. Cheiro de dívida, de ameaça, de conversa suja. No mesmo instante em que esse cheiro cruzou o portão de entrada da fazenda, os cães começaram a latir mais grave. Mateus ergueu a cabeça como quem já conhece o tipo de homem que traz esse cheiro grudado na roupa. E foi aí que, pela primeira vez desde que chegou, o passado de Aurora alcançou aquele lugar que estava começando a parecer lar. O barulho dos cães quebrou a manhã em pedaços. Aurora estava no quintal, com as mãos cobertas de sabão, lavando lençóis, quando o som seco dos latidos mudou de tom. Não era o latido curioso, era o latido de aviso. O corpo dela reagiu antes da mente. O sabão escorregou, a bacia tombou, e o coração disparou num ritmo que só quem viveu o medo entende. Mateus, do outro lado do curral, ergueu a cabeça. Largou o balde, atravessou o terreiro com passos firmes. O cavalo relinchou inquieto. Os bois se agitaram como se também percebessem a ameaça. Ao longe, na curva da estrada, uma nuvem de poeira crescia, levantada por um automóvel. Um carro, no meio daquele sertão esquecido, nunca trazia boa notícia.
Aurora sentiu o sangue sumir do rosto. Reconheceu aquele som antes de vê-lo, o ronco falhado do motor, a buzina curta, o estalar do freio velho. Era o mesmo carro que levava o pai para a venda da vila. E, junto com a lembrança, veio o cheiro, álcool barato, tabaco queimado e rancor. O carro parou rente à cerca, levantando poeira até cobrir o sol. O homem desceu cambaleando, um sorriso torto cortando o rosto queimado de cachaça. O tempo passará, mas os olhos dele continuavam os mesmos, frios, fundos, vazios de arrependimento. Ele olhou em volta, cuspiu no chão e gritou o nome dela como quem chama um animal perdido. Mateus permaneceu parado, o corpo entre ela e a estrada. O chapéu baixo, a sombra cobrindo metade do rosto. Não disse nada. Só o silêncio dele já era a resposta. O homem riu, um riso feio, misto de escárnio e desafio. Disse que veio buscar o que era dele. Que a mulher devia voltar. Que havia dívida, e que dívida se paga com corpo ou com sangue. A voz dele cortava o ar como navalha. Aurora tremia, mas algo nela já não era a mesma mulher que fugiu. Agora havia chão sob seus pés. E naquele chão, havia um homem que não negociava com covardia. Mateus deu um passo à frente. Os cães se calaram, como se até eles entendessem o peso do momento. A distância entre os dois homens era curta, mas o espaço entre o que representavam era imenso. Um vivia de vender o que tinha, até o que não devia. O outro, de proteger o que restava. O homem riu de novo, chamou Mateus de herói de fazenda, perguntou se agora ele comprava mulher. A voz embriagada espalhou veneno pelo ar. Mateus não respondeu. Apenas segurou o portão com a mão esquerda, firme, e disse, baixo, sem elevar o tom, aqui ninguém é vendido. Foi o bastante. A frase, dita sem grito, sem raiva, foi o que separou o passado do presente. O bêbado hesitou, mas a raiva sempre fala mais alto em quem nunca teve coragem. Avançou 2 passos, apontando o dedo sujo de terra e ressentimento. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, um dos cães latiu forte, rompendo o ar pesado como trovão. O homem recuou um passo, tropeçou no próprio orgulho e se virou. Subiu de volta no carro resmungando, mas a poeira que levantou quando partiu parecia mais leve que a vergonha que deixou. Aurora desabou de joelhos. Não de medo, de alívio. Mateus se aproximou devagar, tirou o chapéu, agachou-se ao lado dela e apenas estendeu a mão. Não tocou, não forçou. Apenas esperou. Quando ela finalmente respirou fundo e segurou a palma dele, a fazenda inteira pareceu exalar junto. Os dias seguintes foram de silêncio. Ninguém comentou o que aconteceu. Mas o ambiente mudou. O vento que antes soprava seco começou a trazer cheiro de chuva. O céu, antes sem nuvens, se encheu de prenúncio. O corpo de Aurora, que vivia tenso, começou a se soltar. Dormia melhor. Comia mais. Às vezes até sorria sem perceber. Mateus continuava o mesmo, ou quase. Havia nele um cuidado que antes não existia. Passou a reparar nos detalhes que nunca tinha notado. O modo como ela arrumava as flores silvestres num jarro velho, o som leve do canto que ela soltava enquanto varria o terreiro, a forma como o cabelo dela se prendia no vento e soltava de novo. Coisas pequenas, mas que, quando vistas com atenção, fazem o mundo parecer mais vivo. Certa tarde, ela apareceu na varanda com as mãos cheias de sementes. Disse que queria plantar perto do poço, que gostava de ver coisa brotar onde ninguém espera. Mateus assentiu com um gesto curto, mas dentro dele algo se moveu. A imagem daquela mulher, ajoelhada na terra, espalhando sementes com a delicadeza de quem devolve vida, ficou gravada na memória dele. E o tempo seguiu. A chuva veio devagar, primeiro pingos espaçados, depois a enxurrada fina lavando a poeira dos telhados. Aurora correu para fora, deixou o corpo molhar. A água escorrendo pelo rosto era quase batismo. Mateus, da varanda, observava. Aquele instante, ela rindo sob a chuva, a roupa colada, a terra encharcada, era o retrato daquilo que ele não sabia mais sentir, renascimento. Naquela noite, o fogo na lareira queimou mais alto.
O som da lenha estalando preenchia o espaço que antes era só eco. Aurora preparou o jantar com calma, cortando legumes como quem reza. Quando colocou a panela sobre a mesa, Mateus percebeu o detalhe. Eram os mesmos pratos antigos da esposa dele, guardados há anos, e pela primeira vez voltaram a uso. Nenhum dos dois falou. O silêncio entre eles já bastava. Havia gratidão, havia respeito, e, escondido no fundo, o começo de algo que nenhum deles ousava nomear. Do lado de fora, a chuva continuava. A terra bebia tudo o que podia. Era como se o próprio campo entendesse que o tempo da seca havia acabado. Aurora dormiu cedo naquela noite. O corpo exausto, mas o coração leve. Mateus ficou na varanda, observando o céu que clareava com relâmpagos distantes. Sentia, sem saber explicar, que o perigo ainda não tinha ido embora. Mas, pela primeira vez em muitos anos, ele não tinha medo do que viesse. Porque, às vezes, um homem encontra um motivo para enfrentar o mundo, e, quando encontra, nada do lado de fora o assusta mais. A chuva não cessou por 3 dias. A fazenda parecia suspensa no tempo, envolta em neblina, com o ar cheirando a barro e folhas novas. As goteiras faziam uma música constante no telhado, e, dentro da casa, tudo era quietude. Aurora acordava cedo, acendia o fogo e preparava café. Mateus saía para ver o gado, o chapéu encharcado, as botas afundando na lama, e voltava no meio da manhã com o rosto coberto de gotículas de água e o olhar distante, como se cada trovão acordasse uma lembrança antiga. Naqueles dias cinzentos, o tempo pareceu abrandar o peso que cada um carregava. A rotina virou abrigo. Não havia conversa longa, mas o silêncio entre eles tinha deixado de ser desconforto. Era convivência. Aurora passou a ocupar a casa de forma natural, como se o espaço esperasse por ela havia anos. A toalha sobre a mesa, as cortinas limpas, o aroma de pão fresco, tudo trazia de volta um tipo de vida que Mateus já não acreditava possível. Mas em meio à serenidade, algo começou a mudar dentro dela. O corpo, antes tenso, parecia querer respirar o mundo. O rosto ganhava cor. As mãos, antes acostumadas ao medo, agora se moviam com segurança. E o coração, esse órgão ingrato, começou a lembrar o que era bater por outra coisa além de pavor. Uma tarde, quando o sol enfim rompeu as nuvens, Aurora caminhou até o campo onde as sementes haviam sido lançadas. O chão, ainda úmido, cheirava a promessa. O vento soprava leve, e ela sentiu, pela primeira vez em muito tempo, o prazer simples de estar viva. Ajoelhou-se, encostou a palma da mão na terra e fechou os olhos. Foi nesse gesto que Mateus a viu. Ele vinha voltando do estábulo, as mãos sujas de graxa e o chapéu torto. Parou a alguns metros, observando sem ser notado. O corpo dela, curvado sobre o solo, parecia conversar com o próprio chão. Não havia nada de vaidade naquele movimento, apenas entrega. E Mateus entendeu, sem precisar de palavras, que tudo o que ela buscava no mundo cabia naquele instante. Naquela noite, ela trouxe flores silvestres e colocou num jarro de barro sobre a mesa. Disse que a casa precisava de cor. Mateus não respondeu, mas ficou olhando o arranjo tempo demais para alguém que fingia indiferença. Quando ela saiu, ele passou os dedos nas pétalas, devagar, como quem relembra o toque da vida. Os dias seguintes vieram brandos, mornos, cheios de gestos pequenos. Aurora passou a ler as cartas antigas que encontrou numa caixa de madeira, escritas pela mulher que Mateus perderá. Não por curiosidade, mas por cuidado. As palavras eram simples, cheias de cotidiano, relatos de chuva, de colheita, de saudade. Em cada linha, ela sentia o amor que aquele homem guardava escondido debaixo da rigidez. Certa noite, enquanto dobrava as cartas de volta, Mateus entrou na sala sem que ela percebesse. Viu o que estava nas mãos dela, mas não se zangou. Apenas se aproximou e disse, com a voz baixa, quase um sussurro, já faz muito tempo. Ela levantou o olhar, e por um instante nenhum dos dois respirou. Havia naquela troca de olhares mais confissão do que em qualquer discurso. Aurora não pediu desculpas. Ele não explicou nada. Ficaram apenas ali, frente a frente, dois sobreviventes do tempo. Depois disso, algo invisível se assentou entre eles, uma confiança nova,
que não dependia de promessas. A fazenda parecia respirar com outro ritmo. Os galos cantavam mais cedo, as vacas mugiam mais calmas, o vento trazia o som do rio cheio lá no fundo do vale. Era como se o mundo inteiro soubesse que algo estava florescendo ali. Mas nenhum recomeço vem sem sombra. Num fim de tarde abafado, quando o céu tingia de cobre, Mateus voltou da vila com o rosto tenso. Deixou o cavalo na porteira, entrou sem dizer palavra e largou o chapéu sobre a mesa. Aurora percebeu na hora. Havia um peso novo nos ombros dele. Quando perguntou, ele demorou a responder. Depois, encarou o chão e disse: "Estão dizendo que o homem voltou. O pai." O som daquelas palavras foi como um trovão seco. Aurora sentiu o ar escapar. Não precisou perguntar quem contou nem de onde vinha o boato. Em vila pequena, notícia ruim viaja mais rápido que vento. Mateus se aproximou, firme. Disse que não deixaria ninguém encostar nela. Que a fazenda era território dele e que quem atravessasse o portão sem permissão não voltaria ileso. Mas o medo não se mede em coragem. O medo mora no corpo, nas memórias, nas cicatrizes que o tempo não apaga. Aurora tentou acreditar, mas o coração, inquieto, já se preparava para fugir outra vez. Naquela noite, a chuva voltou fina, quase sussurrada. Ela não conseguiu dormir. Ficou sentada na cama, olhando o reflexo do fogo da lareira tremendo na parede. Cada estalo da madeira era um lembrete do passado que se aproximava. E no meio daquele tormento silencioso, ouviu passos vindos da varanda. Não eram passos apressados nem ameaçadores, eram passos pesados, firmes, de quem carrega muito dentro de si. Mateus estava lá fora, em pé, olhando para o campo escuro. A chuva fina caía sobre ele, e mesmo assim não se movia. Aurora ficou observando pela janela. Pensou em abrir a porta, mas ficou parada, como se o destino precisasse daquele intervalo para decidir o rumo das coisas. Quando o relâmpago cortou o céu, iluminando a paisagem por um breve segundo, ela viu ao longe dois vultos na estrada. Um cavalo e um homem a pé. O instinto falou mais alto. O corpo reagiu antes da mente. O perigo, finalmente, tinha encontrado o caminho de volta. E o que veio depois, a decisão de ficar ou correr, seria o instante que definiria não apenas o futuro dela, mas também o do homem que ousou proteger o que o mundo já havia condenado. O vento mudou de direção naquela madrugada. Era um vento pesado, quente, cheio de poeira e de presságio. O tipo de vento que anuncia desgraça antes que a boca de alguém consiga nomear o medo. Aurora sentia no corpo, a pele arrepiada, o coração apertando o ar dentro do peito. Mateus, do lado de fora, já estava de pé, o olhar firme apontando para o horizonte escuro. O trovão ecoava distante, mas o perigo já estava ali, parado na curva da estrada, esperando a coragem de entrar. O homem apareceu primeiro, o pai dela, cambaleando como quem desafia o próprio destino. Atrás dele, outro vulto, mais jovem, de olhos ardendo em raiva. Era o mesmo homem que ele havia prometido casar com a filha em troca de dívida. O mesmo que a esperou, que não aceitou a fuga, e que agora vinha cobrar o que considerava dele por direito. Dois fantasmas de um passado sujo marchando sobre a terra alheia. Mateus não recuou. Ficou no alpendre, com o corpo imóvel e o chapéu cobrindo o olhar. Aurora estava atrás da cortina, os dedos presos na borda do tecido, observando como se a vida dependesse de não fazer barulho. O homem gritou o nome dela, a voz cortando a noite como faca cega. Disse que veio buscar o que era seu. Disse que o campo não era lugar para a mulher que devia. Mas havia algo de diferente naquela cena. Não era mais a mulher com medo de ser levada. Era uma mulher com chão firme sob os pés, com raízes plantadas no barro da própria escolha. Ela sabia que fugir agora seria perder tudo outra vez. Mateus desceu um degrau. O som do couro da bota sobre a madeira foi o único ruído entre eles. Aqui não se cobra o que não é dívida, disse, sem elevar o tom. O silêncio que veio depois era de faca prestes a cair. O pai riu. Um riso rouco, feio, que misturava vergonha e desespero. Disse que o homem que paga tem direito ao que comprou.
Mateus olhou por um instante o campo, o curral, a casa, tudo que construiu com suor e solidão, e respondeu apenas: então você nunca entendeu o que é pagar. O rapaz que o acompanhava deu um passo à frente, a mão escondida no casaco. O som do gado lá atrás ecoou como um presságio. Aurora saiu da sombra. Não correu. Não chorou. Apenas caminhou até a varanda, parando ao lado de Mateus. O rosto pálido, o olhar firme. O pai ficou mudo. A presença dela naquele espaço, naquele exato ponto de luz, era uma afronta a tudo o que ele acreditava possuir. Eu não volto, disse, firme, e dessa vez a voz dela não tremeu. A chuva começou de novo, leve, batendo no chão como se o céu lavasse a vergonha da terra. O homem avançou, mas o passo dele foi interrompido pelo som seco do cão de Mateus, rosnando à beira do portão. Houve um instante em que tudo pareceu congelar, o ar suspenso, a água caindo, o cheiro de ferro e raiva se misturando à noite. Mateus se colocou na frente dela, e o gesto foi suficiente. Não houve grito, nem luta. Só um olhar longo, demorado, entre dois homens que entendiam o peso do que carregavam. O pai deu um passo atrás. O rapaz hesitou. Depois, sem dizer mais nada, viraram-se. A poeira da estrada foi o último vestígio deles, dissolvendo-se na chuva. Aurora permaneceu parada, o corpo tremendo, mas os olhos firmes. Não era medo, era libertação. Um nó que se desatava dentro dela depois de anos apertando o peito. Mateus ainda olhava o horizonte, como quem espera a confirmação de que o passado se foi mesmo. Quando o silêncio enfim se fez inteiro, ela encostou a cabeça no ombro dele. Não havia romance naquele gesto. Havia gratidão. Um tipo de amor que nasce devagar, não de desejo, mas de reconhecimento. Aquele homem, que vivia entre o luto e o isolamento, havia se tornado o abrigo que ela nunca teve. E ela, sem perceber, havia devolvido a ele algo que não se compra: a paz. Naquela noite, o fogo da lareira ardeu até mais tarde. O estalar da lenha enchia o ar de um som familiar, quase antigo. Aurora ficou sentada diante das chamas, os olhos refletindo luz. Mateus, de pé atrás dela, observava em silêncio. Cada um entendia, à sua maneira, o preço de continuar vivo. Do lado de fora, a chuva engrossava. Os campos se enchiam de água, as valas transbordavam, e o cheiro da terra molhada se misturava ao perfume de flor silvestre que ela havia deixado sobre a mesa. Era o cheiro do começo, do tipo de começo que só nasce depois que tudo o resto foi queimado. Mateus saiu na varanda antes de dormir. O vento frio batia no rosto. Olhou o horizonte, e pela primeira vez em muito tempo, o medo tinha ido embora. O que restava agora era um sentimento simples, sólido, que cabia inteiro na palma da mão. A certeza de que, mesmo que a vida ainda trouxesse tempestades, havia alguém ao seu lado capaz de atravessá-las. E, na fazenda do alto da serra, onde o céu toca a terra e o silêncio fala mais do que 1000 promessas, aquela noite terminou como toda grande transformação termina, sem alarde, mas com o coração de quem sobreviveu batendo firme, do lado certo do mundo. A manhã nasceu lenta, com o cheiro da terra úmida subindo pelas janelas abertas. A fazenda, ainda coberta de névoa, parecia respirar diferente. O silêncio não era mais o da solidão, mas o da paz depois da tempestade. Aurora acordou antes do sol e ficou sentada à beira da cama, observando o fio de luz atravessar a cortina. Aquele era o primeiro amanhecer em que o medo não tinha lugar. Do lado de fora, Mateus já estava no curral. O chapéu cobrindo o rosto, as mãos firmes segurando a corda, o olhar atento para os animais. O corpo dele parecia o mesmo, mas havia algo novo nos gestos, uma leveza quase imperceptível. Era como se, depois de tanto tempo, o peso nos ombros tivesse afrouxado. Quando Aurora saiu pela porta, ele levantou o olhar e por um instante se encararam sem dizer nada. Às vezes, o silêncio é a forma mais sincera de dizer agora estamos bem. A vida seguiu com o ritmo das coisas simples. O barulho do balde enchendo de leite, o rangido do portão, o som dos pássaros voltando às árvores. Aurora cuidava da horta, plantava as flores que havia prometido e falava sozinha com as sementes, como se cada uma entendesse o segredo que guardava.
Mateus passava perto, fingindo não ouvir, mas o canto baixo dela fazia o peito dele se aquietar. Os dias foram se empilhando como tábuas bem cortadas. Aos poucos, o lugar que antes era refúgio virou lar. Os vizinhos voltaram a cumprimentar de longe, respeitando o silêncio da fazenda. As crianças da vila voltaram a aparecer no portão, curiosas com as galinhas e com a mulher que agora distribuía pedaços de pão quente em panos de linho. A casa voltou a ter vida. Certa tarde, enquanto o sol caía por trás das colinas, Aurora chamou Mateus para o poço. Queria mostrar algo. O chão ali, que meses antes era puro barro, agora estava coberto de verde. As sementes que ela lançara haviam brotado. Pequenos ramos subiam firmes, apontando para o céu. Ela se abaixou e passou a mão sobre as folhas, sorrindo de um jeito que ele nunca tinha visto. A terra é generosa, disse ela. Mesmo depois de ferida, insiste em florescer. Mateus a observava em silêncio. As palavras dela eram simples, mas carregavam uma verdade que ecoava dentro dele. Aquele campo, aquela mulher, aquele instante, tudo era renascimento. A vida, de algum modo misterioso, havia decidido devolver a ambos o que o tempo havia tomado. Naquela noite, o jantar foi tranquilo. A mesa posta com os mesmos pratos antigos, o fogo aceso, o cheiro do ensopado se misturando ao perfume de flor de laranjeira que vinha da janela. Aurora falava pouco, mas o olhar dela tinha brilho. Contou que sonhou com a mãe, sorrindo. Disse que no sonho ela estava colhendo trigo, vestida de branco, e que o vento levava sementes para longe. Mateus escutou, calado, como sempre fazia, mas aquele sonho ficou ecoando nele até tarde. Quando Aurora foi dormir, ele permaneceu na varanda. O céu estava limpo, as estrelas espalhadas como grãos de sal sobre o escuro. Pensou em tudo o que já tinha perdido, em tudo que agora estava voltando devagar. Pensou no destino, nesse fio invisível que une as vidas que precisam se cruzar. E ali, sob a luz fria da lua, entendeu algo simples. Há dores que só se curam quando a gente aprende a cuidar do outro. O tempo passou. As flores cresceram. O campo se encheu de cor. E um dia, quando o sino da vila tocou anunciando a chegada da primavera, Aurora sentiu o coração bater diferente. Levou a mão ao peito, respirou fundo e sorriu. Dentro dela, uma nova vida começava a pulsar. Quando contou a Mateus, o olhar dele se perdeu por um instante no horizonte. Não era espanto, era reverência. Aquele homem, que conhecia cada curva da terra e cada sinal do tempo, entendeu de imediato o milagre que acontecia ali. Não disse palavra. Apenas tirou o chapéu, segurou o rosto dela entre as mãos e encostou a testa na dela, como quem agradece a vida sem precisar falar. Os meses seguintes foram lentos, cheios de sol, de risos tímidos e de promessas mudas. A fazenda florescia junto com a Aurora. O campo dava fruto, o pomar se enchia de cor, e a cada tarde o céu se tingia de laranja antes de cair em noite azul. Quando o filho nasceu, a chuva voltou a cair, calma, serena, lavando o mundo. A Aurora olhou para o bebê e sentiu que tudo havia encontrado lugar. A dor, o medo, a solidão, tudo agora fazia sentido, como as marcas antigas que a vida deixa para provar que a gente sobreviveu. Mateus segurou a criança nos braços com o mesmo cuidado com que se segura uma semente rara. E naquele instante, sem precisar de promessa, ele soube que a terra e o tempo tinham se reconciliado. Do lado de fora, o sol rompeu as nuvens e atravessou a janela, iluminando o quarto inteiro. Era o primeiro dia de um novo tempo. E, naquela fazenda esquecida entre colinas e rios, o fazendeiro solitário e a mulher que um dia chegou pela estrada provaram que até o solo mais castigado floresce quando o amor decide ficar.